Bom dia, pessoal! Vamos dar início à nossa segunda atividade e o tema é intertextualidade, textos que conversam. Então, eu vou fazer uma breve explicação, para vocês e que serve como base para vocês responderem as questões que estão na terceira folha. Vamos lá. O que é intertextualidade? A intertextualidade é um nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existente. Então, o que acontece? É quando um texto faz referência a outro texto que já existe. Quando em um texto a gente pode citar trechos de outro texto, ou quando o conteúdo é baseado em outro texto e assim por diante, tá bom? É um diálogo, os textos eles conversam, como está aí no início, ok? E aí, esse fenômeno, ele pode ser verbal, o texto ele pode ser verbal, quando contém frases, orações, tem o texto propriamente dito ali, escrito. Não verbal, que é quando o texto não possui verbos, não possui frases, geralmente é só uma imagem, e aí essa imagem é também um texto, é considerado um texto porque ela contém significado, você consegue entender o que ela quer dizer, sem precisar ler, ou escrever. E tem também os mistos, que quando mistura os verbais e os não verbais, ok? Geralmente é uma tirinha, entendeu? Que tem lá a parte verbal e a parte não verbal, que são as figuras, Vamos dizer assim, um exemplo clássico. E aí, gente, a intertextualidade, ela pode ser explícita e implícita. O que é explícita? É uma referência feita de forma direta, ela é facilmente percebida. Ao compreender aquele texto, você sabe de cara qual o texto fonte, a qual texto ele está se referindo, ok? E também tem a intertextualidade implícita, que é quando ela não é feita de forma direta. Então, o que acontece? Quem está lendo precisa ter uma noção maior, um conhecimento de mundo maior para entender que aquele texto ele está fazendo referência a um outro não tão conhecido, ou então que não é da, vamos dizer assim, que aquela pessoa, por exemplo, tem um estudo mais vasto, entende? Ele estuda mais e ele consegue entender a qual texto aquele texto está se referindo, ok? Consegue entender qual texto fonte. E aí eu explico abaixo os tipos de intertextualidade, tá? Leiam com atenção e vou dar um enfoque maior para a paráfrase e para a paródia. Paráfrase é quando um texto é reproduzido com as próprias palavras daquele que está reproduzindo. O que quer dizer isso, professor? É quando a gente tem um texto e ele é escrito com suas próprias palavras. O autor daquele texto escreve do seu próprio jeito, mas o conteúdo, a gente entende pelo conteúdo a qual texto ele está se referindo, a qual texto ele está fazendo uma intertextualidade. O conteúdo, a essência dos textos não mudam, ok? Só o autor que vai explicar o texto com suas próprias palavras. Ele fica à vontade para fazer isso, ok? Então, aí, ou seja, as ideias do texto original, a essência do texto original, ela é mantida, mas é contada de outra forma, ok? Um exemplo aí, nós temos 2 poemas, Canção do Exílio e o outro poema é Europa, França e Bahia. Canção do Exílio é um poema muito famoso, do Gonçalves Dias. E do lado temos um poema com o mesmo conteúdo, a mesma ideia de Canção do Exílio, porém, ele é escrito de outra forma, ok? Ele não é uma cópia da Canção do Exílio. O autor se sentiu à vontade para escrever da forma dele, mas mantendo a mesma essência. E aí temos tradução, alusão, outro tipo de intertextualidade, e temos a paródia também, que eu vou dar um enfoque maior.
porque ela é o tipo de o tipo de intertextualidade muito conhecido, né? Então, a paródia, ela é reescrita de outra obra de maneira cômica e irônica, ou seja, contém humor, que tem o intuito de quê? De criticar algo, de divertir o leitor, ok? Contudo, o texto-fonte não sofre alteração. O que é texto-fonte? É o texto o qual vai existir a intertextualidade sobre ele, tá bom? O texto que eu estou reproduzindo, ele faz referência ao texto-fonte, tá? Então, esse texto-fonte ele não sofre alteração na estrutura. Ela muda apenas o conteúdo. A paródia vai mudar apenas o conteúdo, diferente da paráfrase. Na paráfrase, o conteúdo, a ideia é a mesma. Na paródia, não. A ideia muda totalmente do conteúdo original para você criticar, para você ironizar, dar humor. Esse exemplo aí é uma paródia da música Namorar Pra Quê? Tá? E o youtuber, o Whindersson Nunes, ele fez uma paródia dessa música aí, Namorar Pra Quê? E aí nós temos a versão original, Namorar Pra Quê? E ao lado, Dieta Pra Quê? Que foi a versão do YouTube Whindersson, ok? Então a gente consegue, ao ler essas duas paródias, ao ler, como eu vou dizer, a música original e a paródia, a gente entende que uma tá fazendo, a Dieta Pra Quê tá fazendo referência ao Namorar Pra Quê, ok? Geralmente são palavras iguais. O ritmo, se você ouvir, você vai entender, olha, essa paródia aqui, Dieta Pra Quê, tá fazendo referência ao Namorar Pra Quê, né? Nós temos palavras iguais aí. Então, vamos às atividades. Questão 1, eu peço. Observe as duas imagens abaixo e responda as questões. Temos aí, já vou dar uma dica, já vou dar até uma resposta. É um texto, nós temos duas imagens, mas elas são textos, né? Porque eu consigo entender sem precisar de verbos, de palavras, eu consigo entender. Então, ela é um texto, se trata de um texto não verbal, ok? E aí tá, eu pergunto, o que essas imagens têm em comum? Nós temos a primeira aí, que é a Mona Lisa, um quadro extremamente famoso, creio que todos já tenham ouvido falar. E do lado, nós temos a Mônica Lisa. A gente já consegue entender que está fazendo referência, né? A Mônica Lisa está fazendo referência à Mona Lisa. Ok? Então, aí eu faço essas perguntinhas. O que essas imagens têm em comum? O que elas têm de diferente? Qual o tipo de intertextualidade usada? Então, intertextualidade, tipo, vocês vão me responder aqui, os tipos de intertextualidade, vai ser um desses. Vocês vão ler com atenção, vamos dizer qual que se encaixa melhor. Número 2, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Temos aí paródias e paráfrase. Ok? Então, vocês vão relacionar aí. Na 3, eu peço que marque a alternativa que contém os principais tipos de intertextualidade. Novamente, vamos vir para cá, Vocês vão ler de novo aqui, tipos de intertextualidade. E aí, vocês vão marcar aqui a alternativa que contém todos os tipos de intertextualidade. Ok? Se você vê que tem uma palavrinha diferente do que está aqui, já não é. Essa alternativa está incorreta. Ok? Então, façam com atenção. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo no nosso plantão. Um beijo.